Olá pessoal, eu sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Você sabia que ter a carteira assinada não garante que esse tempo vai contar para sua aposentadoria? Se o seu CNIS estiver com pendências ou se a empresa não informou os dados corretamente via e-social, o INSS pode simplesmente ignorar anos de contribuição. Hoje, eu vou abrir com você o texto da norma interna que os servidores do INSS usam para analisar o seu processo. Vou te mostrar o que eles exigem e qual é o pulo do gato para salvar um vínculo que parece perdido. O que você está vendo na tela é a subseção 1 da Instrução Normativa 128, no livro 1 dos beneficiários, que trata das providências para comprovação de vínculo e remuneração. Estamos falando das regras atualizadas pela IN 141 de 2022, que mudou a forma como provamos o trabalho na era da carteira de trabalho digital. Vamos ao que interessa. O artigo 46 dispõe exatamente sobre isso, sobre os vínculos na era digital. Para fins de comprovação junto ao INSS do vínculo empregatício, com admissão a partir da data de instituição da carteira de trabalho digital, quando inexistir vínculo no CNIS, o empregado poderá apresentar comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pelo e-social, acompanhado de declaração. Na prática, se você começou a trabalhar após a criação da carteira digital e o emprego não aparece no seu extrato do CNIS, você não precisa mais levar apenas a carteira física. O documento principal agora é o recibo eletrônico do e-social assinado pelo patrão. E atenção aqui, o INSS disponibiliza um modelo oficial no anexo 2 para essa declaração. Não aceite qualquer papel assinado. Se o vínculo não estiver no CNIS, peça especificamente o número do recibo eletrônico e use o modelo da norma para forçar o INSS a buscar essa informação na base de dados do governo. Quanto ao contrato de trabalho intermitente, especificamente, a documentação deverá possibilitar ao INSS a identificação dos períodos efetivamente trabalhados. No trabalho intermitente, você só recebe quando é chamado. Por isso, o INSS não quer ver apenas o contrato, ele quer ver quando você trabalhou de fato. E aqui mora um perigo. Se você tem o contrato, mas não a prova dos dias de convocação, esse tempo pode ser descartado. Você precisa guardar os recibos de pagamento ou logs do sistema de convocação que batam exatamente com as datas informadas. Já quanto aos vínculos antigos, antes da carteira digital, para fins de inclusão de vínculo, com admissão e demissão anteriores à data da instituição da carteira de trabalho digital, a comprovação far-se-á por um dos seguintes documentos contemporâneos ao exercício da atividade. Para empregos antigos, o jogo é outro. Aqui valem os documentos físicos, CTPS, livro digital, contrato individual, termo de rescisão e até o extrato da FGTS carimbado pela Caixa. E o inciso 6 é o mais forte, é o extrato analítico do FGTS. Se você perdeu a carteira ou a empresa faliu, esse extrato, se tiver data de admissão e rescisão, tem um peso enorme de prova, porque é um documento oficial de arrecadação. Se não tiver nada disso, o parágrafo 5º permite usar uma declaração do empregador, desde que ele afirme que os dados saíram de registros acessíveis ao INSS. Ainda,
Quanto aos contratos nulos ou com fraude, né, nas hipóteses de contrato de trabalho reputado nulo, o período de efetivo labor será reconhecido no âmbito do regime geral, salvo hipótese de simulação ou fraude, mesmo que sua contratação tenha sido um erro jurídico e seja considerada nula. Se você trabalhou de verdade, o INSS tem que contar esse tempo para aposentadoria. A única exceção é a fraude ou simulação. Se ficar provado que você fingiu que trabalhava só para pagar o INSS, fraude na investidura, né? Aí o tempo é descartado. Mas se houver trabalho real, o princípio da proteção previdenciária te socorre, mesmo em contratos irregulares. E quanto à prova do salário, né? A prova da remuneração. Aqui, a partir da substituição da GFIP pelo E-Social, as anotações contratuais salariais em CTPS não são hábeis para comprovar remuneração inexistente ou divergente no CNIS. Cuidado máximo aqui. Para os salários novos, pós E-Social, a anotação na mão na carteira de trabalho não vale nada para corrigir o valor do salário no INSS. Se o valor no CNIS está menor do que você ganhava, você precisa do contra-cheque que tem o número do recibo do E-Social. Se o seu holerite não tem esse número, você precisa pedir para a empresa aquela declaração do anexo 2 que mencionei no começo. Sem o número do recibo eletrônico, o INSS vai considerar apenas o salário mínimo ou o valor que já está no sistema. Então, como vimos, a prova do seu trabalho mudou de era. O papel físico ainda vale para o passado, mas o futuro é digital e depende de códigos e recibos do E-Social. Se você tem um período que não aparece no seu Meu INSS, o primeiro passo é identificar se ele é anterior ou posterior à carteira digital e reunir os documentos que o artigo 48 ou o artigo 50 exigem. Não deixe para a última hora, pois empresas fecham e os recibos se perdem. Ficou com alguma dúvida sobre algum documento específico da lista? Ou ainda, gostaria que eu preparasse um checklist em PDF com todos esses documentos citados para você conferir com o seu CNIS? Deixe aqui nos comentários. Se esse vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima!